Boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje falar das trevas e a luz. Oi, que bom que você está aqui. Bom, gente, como toda segunda-feira, oi, Irene, querida, boa noite, seja bem-vinda. Oi, querida, hoje nós vamos falar sobre as invocações, não é uma live de constelação. Toda segunda-feira eu faço uma live baseada no meu livro de invocação. Então, quinta-feira a gente pode falar. Posso te chamar para a gente participar de uma live juntas, tá bom? Oi, Cândida, tudo bem? Saudade de vocês. Bom, só para lembrar, então, que toda segunda-feira eu tô aqui às 20 horas para a gente fazer um trabalho em cima desse livro de invocações, que eu acho que é importante nos momentos atuais a gente manter a nossa vibração alta, né? Com bastante luz. Saudade de você também, Cândida. Muita saudade. Vamos ver quando que eu vou a São Paulo. Você também não está em São Paulo, né? Está no interior, né? Nessa pandemia, cada um foi para um canto, né? E todo mundo ficou um pouco longe, mas ao mesmo tempo perto, né? Porque pela internet a gente está sempre perto, né? Bom, eu quero lembrar vocês que as lives todas estão lá no YouTube. Se vocês quiserem dar e receber, eu dou e vocês me dão um like. Hoje você está em São Paulo, né? Pois é, eu estou aqui nas Minas Gerais. E é importante que também vocês possam divulgar o trabalho, né, desse pensamento sistêmico, desse olhar sistêmico. E também esse trabalho que eu levo toda na quinta-feira às 20 horas, eu sempre faço uma dinâmica com todo mundo. Oi, Rô, minha parceira querida de São Paulo também, outra consteladora maravilhosa. Que bom que você está aqui. Vamos também fazer uma live juntas, que a gente está precisando, né? Vamos combinar. E então, eu sempre coloco todas as lives lá no Instagram, porque assim facilita as pessoas pelos temas e poder também divulgar para as pessoas que elas acham que necessitam, às vezes, ter esse outro olhar. Tá bom? Bom, hoje a gente vai falar entre as trevas e a luz e onde eu estou nisso aí, né? Porque quando a gente fala em trevas assim, é meio trevoso mesmo, né? A gente fica com medão. Obrigada, Tati. Então, vamos combinar assim. Tem a Irene, tem você, tem um monte de gente boa aí que a gente pode levar mais pensamentos e mais olhares de formas diferenciadas, né, para as pessoas. E eu abri esse canal para isso mesmo, né? Para a gente se divulgar esse trabalho e levar esse outro olhar para as pessoas. Porque as pessoas que estão de fora, elas às vezes têm dificuldade de entender determinadas coisas, né? São pessoas que não têm intimidade, né? Com isso, por exemplo. Um instantinho que alguém está me ligando aqui fora de hora. Talvez alguém que não saiba, algum cliente novo que não saiba que eu tenho live essa hora. Bom, a origem dessa palavra, né, vem do latim tenebrae, na realidade, que é a escuridão, que fala, ou trevas, né? Então eles falam esse nome já é dessa época mesmo. Agora, qual é a diferença de trevas e escuridão? Obrigada, Eliane. A gente faz o possível, né? Depois de uma certa idade, que a gente não diz qual é, a gente faz o possível para ficar bem, né? Bom, a gente não pode confundir trevas com escuro.
Pois o que é escuro, tudo que é escuro recebe luz de vez em quando, né? Já as trevas é um lugar denso, de densa escuridão. E não se sabe onde começa nem onde termina, né? A gente imagina assim um buraco negro. Então, já as trevas é um lugar que é um buraco negro. E quando a gente fala de um buraco negro, muitas vezes você não vê saída nesse buraco, né? Travou porque alguém me ligou, fez uma ligação. Então, o que eu estava dizendo é que as trevas é um lugar muito denso, onde não se sabe onde é o começo e onde é a saída. O exemplo é assim, das trevas é um buraco negro, né? Aquele buraco que quando eu falo das trevas, eu lembro daquela frase que é assim, é a treva, né? Que a gente fala quando alguém fala alguma coisa que não sabe o que está dizendo, ou que está atrapalhado, ou que não tem consciência, né, daquela história, você fala, é a treva. Mas qual é o significado, né, da treva, né? Na realidade, essa escuridão é uma escuridão de vários ângulos, mas eu considero isso a falta de conhecimento. Boa noite, Mafalda, seja bem-vinda. A ignorância por falta de estudo, de esclarecimento, né? E o que significa densas trevas? É uma escuridão total. E aí impera outras coisas pesadas, como droga, como crime, como a corrupção, como a violência, né? Falência da família, educação desencaminhadora, um ser humano como objeto, ou também um sexo destrutivo, né? Isso tudo é um buraco negro. Isso tudo são as trevas, né? Que levam as pessoas por labirintos e lugares que elas não gostariam de estar. Ou não conseguem sair. Elas entram momentaneamente e depois se sentem aprisionadas, né? Por outros campos de energia, porque a treva tem disso. Ô Luizane, prazer revê-la aqui, que bom, Priscila, vamos entrando, gente. Então, esse movimento de densa treva que envolve todas essas dinâmicas que desestabiliza o ser humano e coloca ele num campo de energia e às vezes com muita dificuldade dele sair dali, né? Obrigada, querida. Então, assim, qual é a diferença entre a luz e as trevas, né? Que é o nosso objetivo, para a gente saber, porque momentaneamente a gente pode se sentir na escuridão. Mas na escuridão, muitas vezes, você tem essa luz que te coloca uma clareza, ilumina um caminho. Mas quando você está nas trevas, aí fica muito difícil. Na simbologia antiga, né, o Ocidente significava pecado, onde o sol se escondia e as trevas tomavam conta. Isso falando de uma forma simbólica, né? E as trevas, e no Oriente, significava a luz. E a luz significava um caminho, um novo caminho. Na simbologia do batismo, por exemplo, quando a gente olha para o batismo, por que a gente batiza, né? E muitos antigos falam que quando você batiza a criança, você está liberando ele, está protegendo ele, porque no batizado, no momento em que ele está sendo batizado, ele está renunciando às trevas e está aceitando a luz. Então eu estou falando de coisas simbólicas para vocês começarem a entender o que significa isso na vida da gente, né? Até no nosso cotidiano. E quem tem uma simbologia nessa de aceitar a luz é tomar
Jesus no coração. E quando falamos uma pessoa está na mais completa escuridão, queremos dizer que ela se encontra completamente na noite escura da alma. E quando você está na noite escura da alma, é quando você está na depressão, quando você está no limbo, você não encontra caminho, você não encontra uma saída, muitas vezes. E muitas pessoas se matam aí. E a gente vê até nas constelações que muitas vezes você está carregando histórias que não são suas. Mas eu queria dizer que às vezes são. Por quê? Quando você vem num campo familiar e você entra nesse campo de escuridão ou nesse caminho trevoso, digamos assim, é porque na tua alma tem algo muito forte de memórias, que nós não vamos aqui entrar nesse caso, porque é um outro assunto e é longo e vasto, mas você tem memórias, né, nos seus arquivos pessoais de algo que você precisa liberar, senão você não cairia ali. A sua alma tem um esforço dobrado. Dentro dela, ela precisa fazer um esforço dobrado para se ligar à luz. E muita gente me pergunta assim, mas para quê? Viver para quê? Né? Clientes que estão, às vezes, mal. Viver para quê? Para fazer o quê? Para onde que nós vamos chegar? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. O caminho é que é importante. Não é o objetivo para onde eu estou indo. Nós somos seres imortais. Nós somos uma energia. Esse campo de energia tem uma consciência. E essa consciência, ela é evolutiva, né? Ela tem um veículo. Nesse momento eu tenho esse veículo aqui, que hoje está vestindo uma camiseta azul, que pintou as unhas de azul, botei essa camiseta para combinar com as unhas, né? Sair daquele movimento é sempre a mesma coisa, né? Digamos assim. Então, quando você entra nesse processo, você sabe que você tem uma dificuldade maior, porque você tem o que você carrega do teu campo familiar e o que você carrega pessoalmente por ter atraído esse campo familiar, por ter entrado nesse portal, né? Que isso dá uma outra live, com certeza. E quando nós falamos que uma pessoa está completamente na escuridão, nós queremos dizer que ela está nessa noite escura da aula, porque a sua mente está na escuridão. Onde pode reinar aí, quando ela está nessa escuridão, a melancolia, a tristeza, a depressão, né? A Tatiana está fazendo uma pergunta, mas deveria ter para onde chegar? Se não faremos qualquer coisa e não atos bons para ser um ser iluminado. É uma questão de escolha, que é o que eu estou falando. Qual é o caminho? Onde você está? Nas trevas ou na luz? O que você quer escolher para a sua vida? Porque hoje nós temos uma vida na mão. Nós ganhamos essa vida, né? O que eu vou fazer com ela é exclusiva responsabilidade minha, né? Pelos meus atos, pelo que eu estudei, pelo que eu acho, pelo que eu acredito. Isso tudo vai nortear a minha vida. E nós sabemos que cada um tem um conceito dentro de si, né? Baseado nas crenças infantis, baseado nas crenças culturais da sua família ou adquiridas. Essa é que é a verdade, né? Mas se a pessoa não consegue perceber que ela tem uma imortalidade, digamos assim, intelectual, de consciência, porque nós estamos num plano de consciência, mas existem vários planos de consciência, né? E quanto mais você ilumina essa alma, quanto mais você agrega valores, quanto mais você harmoniza a si próprio,
né, numa plena aceitação das situações e das coisas. Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente não vai lutar pelo que a gente quer, porque nós estamos aqui para focar, né, para objetivar um plano de ação, mas ele tem que ser iluminado. Ele não pode ser trevoso, porque se você estiver nas trevas, você não vai conseguir esse movimento de consciência, dessa tomada de consciência evolutiva. Então, você entra cada vez mais na tristeza, mais na melancolia, mais na derrota, mais na preguiça, né, na depressão. Mas naquele momento, essa pessoa, quando está nesse campo trevoso, ela está desprovida da clareza, sem luz para clarear a sua mente e ver todas as possibilidades de soluções que existem na frente dela. Percebe o que é a luz? Não é aquela coisa que a gente, o Divino e o Espírito Santo, isso tudo é simbólico. Isso tudo é simbólico. Tudo no universo é simbólico. Nós somos seres simbólicos. Agora, qual é o símbolo que você quer seguir? Qual é o símbolo que você quer olhar? É outra coisa, né? Então, sem luz para clarear a sua mente e ver todas as possibilidades, você não consegue saber qual é o melhor caminho, né? Então, pensando nisso, o que é andar na luz, né? O que nós vemos é uma noção do que é certo e do que é errado. Isso é o que nós temos. Uma noção, porque às vezes muitas coisas que nós acreditamos, elas podem não ser verdadeiras, né? Elas podem ser frutos de uma base histórica, cultural, familiar. E pode não ser uma verdade, pode ser... sabe aquele telefone sem fio? Que você ouve, quando chega lá na frente, a história é outra? Nós já fizemos isso várias vezes em vários cursos. E quando a gente passa isso para frente, é impressionante, né? Porque você passa um movimento, quando chega na 10ª pessoa lá na frente, a pessoa está fazendo um outro movimento que não tem nada a ver com aquilo que você colocou como primeiro start desse movimento. Então é assim que funciona. A Irene está dizendo que é a nossa coragem interna que faz isso. Exatamente. Eu acho que para você entrar na luz tem que ter muita coragem. Para sair das trevas, para sair da escuridão, porque das trevas é muito difícil. Precisa de um esforço infinito. Mas da escuridão, eu acho que você precisa ter... saber exatamente o que é verdadeiro e o que é falso. E isso é que é a coisa mais difícil para você perceber o que é falso e o que é verdadeiro, né? Porque vai depender do meio em que você está ao seu lado, né? Se você não é uma pessoa que busca, se você não é uma pessoa que pesquisa, se você não é uma pessoa que estuda esse movimento, você vai ouvir o entorno e só vai estudar em cima daquilo que é colocado. Então, para que você tenha uma base, você tem que ouvir os dois lados. Não adianta você ser parcial, você tem que ser imparcial sempre, né? E, na verdade, isso tem a ver com a ética, né? Que é aquilo que a gente viu lá em cima, quando eu falei das trevas, né? Que é roubar, que é mentir, que é abusar, que é uma série de coisas, se drogar, que são coisas que baixam o padrão vibratório das pessoas, né? E levam a elas, às vezes, a um estado de consciência alterado, em que ela nem sabe, como a bebida, por exemplo, que ela não sabe o que ela está fazendo. Tem gente que esquece totalmente, é capaz de matar e não lembrar, né? Eu já tive casos assim, de cliente que aconteceu isso há muitos anos atrás. Ele se drogava, o rapaz, e ele vivia com a avó e num momento de loucura ele matou a avó, né? Então esses casos acontecem, né? E eu
fui cuidar da mãe, que ficou muito desestabilizada por conta disso. Bom, porque a ética, ela está com todos nós no início da nossa jornada, né? Se a gente olhar para trás, de onde nós viemos? Onde tudo começou? O ovo ou a galinha, né? Aí vem aquela história. Mas, na realidade, existe uma ética. A luz se fez e o universo se manifestou. Essa que é a história. Então, desde a jornada, a primeira jornada da vida do homem, a ética está lá. E eu acho que a vida tem que ser baseada nessa ética pessoal. Se você tem ética com você, você tem ética com qualquer pessoa. Mas se você não tem, você não vai ter com os outros, né? O fato da pessoa ter sido batizada, né, e ter recebido o Espírito Santo é uma prova de que ela escolheu andar na luz de Cristo. E o que é luz de Deus e o que é Cristo, né? Aí vem as simbologias. A luz de Cristo é a energia, é o poder, é a influência divina que provém da presença de Deus, por intermédio de Cristo e da luz de todas as coisas, daquilo que é criado pela luz. Quando você olha para o céu de dia, você vê aquela beleza do azul, das nuvens, do sol. E à noite, como que você vê beleza? Se tem aquela escuridão. Como fica a beleza da escuridão do céu à noite? Por conta de quê? Por conta das estrelas, por conta da luz. Porque a luz das estrelas estão iluminando a escuridão. E aí dá aquela beleza para aquela escuridão. Porque aquela escuridão é necessária para que você possa olhar para aquilo que é luz para você, para aquilo que é necessário para você. E para você olhar para a sua luz, às vezes você precisa olhar para a sua escuridão. E esse é o processo de trabalho pessoal, intransferível, né? A gente pode querer ajudar quem você quiser, mas o outro é que tem que querer se ajudar, porque ninguém cura ninguém. Nós podemos mostrar caminhos, agora a escolha é pessoal, seja ele quem for. Seu filho, seu marido, seu namorado, seu melhor amigo, sua mãe, seu pai, né? Mas você não pode mudar, principalmente se ele já tiver maior de idade. Você deu para ele suporte. Agora, o que ele fez epigeneticamente com o que tem em volta, aí já é uma escolha dele. O que ele mudou no campo pessoal dele, por conta própria e livre-arbítrio, né? Por vontade própria, e aí você já não tem mais comando. Se não tem mais uma questão familiar, é uma questão pessoal. Aí já é uma escolha, né? Bom, e aí eu estava falando da luz de Cristo, que influencia as pessoas para o bem e prepara para receber esse Santo Espírito. O que é o Santo Espírito, né? É uma coisa que a gente coloca como uma manifestação de luz, que nós chamamos de consciência. Eu gosto muito de trazer a luz para a consciência. Então eu chamo de consciência superior e consciência inferior. Eu sempre falo isso. Então, assim, uma coisa que eu quero chamar até atenção é que a fé cristã não é uma religião. É um relacionamento diário com Deus. Por isso que dizemos que Deus é luz. Porque você tem que iluminar a sua mente, o seu coração, para iluminar as suas ações diante da vida. Baseado em quê? Na postura dos outros? Não. Nas suas próprias escolhas. Porque a sua vida, quem escolhe, a responsabilidade é sua. Então, quando a gente diz faça-se a luz, nas invocações, por exemplo, no meu pensamento, na minha caminhada, nas minhas ações, porque é na clareza que encontramos o caminho. E aí tudo fica mais fácil. Porque à noite
Todos os gatos são pardos. Você pensa que está indo para um lugar, quando você vê, você está dando voltas, né? Então, esse ditado, à noite todos os gatos são pardos, né? É porque você fica sem referência. A sua mente fica confusa, né? E andar na luz, viver na luz, é estar na plena consciência do agora. Dito dessa forma, parece simples. Não é, né? Mas se você já tentou ficar somente no agora, sabe que não é assim tão fácil, né? É fácil dizer, fique agora, fique na sua luz, né? Mas não é tão fácil. Você pode ver até quando você vai meditar. Quando você começa a meditar, né? Eu sei porque até chegar onde eu cheguei, 30 anos de meditação, não é fácil. Você pena, porque na hora que você está tentando relaxar a mente, não pensar em nada, ficar liberado, vem um pensamento da conta para pagar no dia seguinte, vem o filho que não sei o quê, vem, sabe, o trabalho, vem 1000 coisas na sua cabeça, né? Então, eu queria, de alguma forma, passar isso para vocês. Mas eu queria, antes de escolher a nossa invocação, porque a nossa invocação é a energia do nosso campo. Eu quero ler uma invocação que tem aqui no livro, né? No livro das invocações. Quem tiver com ele aí na mão, na página 54, que é a proteção número 10. E é a proteção contra as trevas. E eu queria ler antes da gente fazer o nosso trabalho. Então ele diz assim: faça-se a luz. Invoco o meu ser divino interior para que não me deixe sucumbir à armadilha das trevas e das sombras que giram ao meu redor. Que a força do eu sou superior acorde vibrando em cada célula do meu ser com a energia de luz, amor e fé, trazendo a alegria de estar vivendo esta experiência na Terra, enchendo-me de entusiasmo em cada coisa do dia a dia. Entusiasmo é ter Deus no coração. Então, encher meu coração de entusiasmo em cada coisa no meu dia a dia. Em cada coisa que eu faça, onde eu estiver. Que eu possa perceber a beleza de ser e estar. Em cada momento, vivendo esse ser divino que eu sou em ação. Eu sou a perfeição, eu falo a perfeição, eu vivo a perfeição. E que o manto da Divina Mãe me proteja e purifique, libertando a fé e o poder de Deus Pai que existe em meu coração, libertando-me de toda ilusão e fazendo-me ver a minha verdadeira identidade, que é forte e protetora, e mantendo afastado de meu campo toda a vibração interior que permeia o mundo. Eu sou um ser de luz em evolução e expansão. Eu sou um ser de luz em evolução e expansão. Eu sou um ser de luz em evolução e expansão. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam é: por que seja feita, Senhor? E o Senhor é a sua consciência superior. Se você está ligado a ela, a essa orientação que te norteia, que te orienta, que é o masculino dentro de nós, todos nós temos o masculino e o feminino. Se você não equilibra essas duas partes, você não está inteiro. E só quando você equilibra essas duas partes, você consegue passar por uma terceira dimensão, por uma quarta dimensão. Terceira nós já estamos, na quarta dimensão, que é uma outra dimensão de um ser com propósito e com processo evolutivo de consciência. Então, voltando à resposta da Tatiana,
Onde nós vamos chegar? O nosso corpo não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai chegar na Terra ou no crematório, onde você quiser. Mas a sua evolução, ela viaja. É como se fosse um HD externo. Então, tudo que você coleta de bom, de importante, como sabedoria, como cursos, como estudo, como as coisas boas e positivas, como as ruins que você fez, isso tudo vai para um HD, vai para o teu HD externo. E isso é que não morre, e isso é que se perpetua pela eternidade, porque isso está no campo energético. E energia não acaba, né? Ela se transforma. Então, quando você morre, essa energia se transforma possivelmente em outra coisa. E esses arquivos, eles ficam com você. E aí é uma outra live. Então, o processo de proteção contra as trevas, que é importante você ter essa luz, né? Quando a gente diz luz divina, luz espiritual, quando você come um doce que está muito gostoso, o que você fala? Ah, é as trevas? Ou você fala, ai, tá divino. Nossa, isso aqui tá divino, tá maravilhoso. Você percebeu a diferença? Até na linguagem? Então, essa é que é o movimento mais importante. É o que eu quero carregar para a evolução, né? Para virar uma estrela que brilha à noite no céu, digamos assim, né? Para brilhar aonde eu vou. E eu não vou brilhar porque o outro está me vendo, porque o outro está dizendo isso ou aquilo de mim. Isso não é um problema meu. O que ele pensa sobre mim, o que ele acha, não é um problema meu. É um problema dele. Eu não vou mudar ninguém. Ele pode dizer o que ele quiser para mim. Mas se eu estiver inteira dentro do meu eixo, poucas coisas nos desequilibram. Ah, Selene, então a gente não vai ter mais emoção? A gente não vai sofrer mais? Não vai sentir mais? Vai. Quando você tiver vontade de chorar, você vai chorar. Quando você tiver vontade de rir, você vai rir. Quando você perder alguém e sofrer muito, você vai fazer luto. Porque isso faz parte desse estágio que nós estamos, né? Então, eu já falei sobre o Anjo da Morte aqui. Vai lá no YouTube, vai lá, assiste. Vale a pena. Então, aqui também eu tenho uma invocação linda, que é do Anjo da Morte. E quem já vivenciou, por exemplo, numa constelação, o Anjo da Morte ou a Morte, sabe qual é o campo de energia que ela tem, né? Então, assim, é um anjo que está ali para te ajudar no momento mais difícil da sua vida, que é uma passagem de um plano para outro, né? De consciência, né? Porque a consciência é que vai olhar para isso tudo e vai sentir, porque o corpo é um peso morto, ele não sente nada, né? Então, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre o que eu queria falar desse movimento de luz e trevas, né? Então, tudo aquilo que te puxa, que tira de você a sua dignidade, que tira de você os seus direitos, que tira de você aquilo que você conquistou, que arrebata você de algum lugar que você conquistou, né, com seu suor, isso é trevoso. Então, o que eu quero? Ficar neste lugar, me relacionar com pessoas desse tipo, ou eu quero viver numa vida mais, né, amorosa, uma coisa que faz bem para todos, para mim e para todos, né? Como que eu quero conviver com meu familiar, com meus amigos, com meus colegas de trabalho, né? Então, assim, se eu tenho alguém trevoso no trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou andar com ele? Não, eu posso, com a minha postura, eu posso mudar um pouco esse campo, né? Levar um pouco de alegria, sempre cumprimentar, sempre fazer o melhor que eu posso, porque eu não vou deixar de ser o que eu sou por conta do outro. Isso ninguém muda. Eu sou isso.
Eu não vou mudar por conta do outro, né? Gente, e aí? Oi, Cris, boa noite. Oi, Irene, querida. Entendeu, né, Tati? Isso, legal. Oi, Rejane. Oi, gente boa aqui. Si também tá aí? Ah, que bacana. Almir. Rita de Cássia, querida. Oi, Estela. Gente, alguém tem alguma dúvida do que eu falei? Alguma pergunta sobre isso? De alguma situação que esteja passando? Sim, sim. Aí já é um. Oi, Cia. Aqui tem uma pergunta, mas muita gente que casa faz isso, se anula. O que que acontece com a relação? Você tem uma vibração que você traz da sua família, o outro tem outra vibração que traz da família dele. São coisas totalmente distintas, são hábitos distintos. Quando você se une a alguém, ou você puxa esse alguém para cima, ou o outro puxa você para baixo. E aí é que vai depender da força interior para você não se deixar levar, né? Há que ter uma harmonia, um trabalho muito sério para que esse espelhamento, para que as situações não pesem nas relações. Isso pode acontecer sim, Tatiana. Oi, Cia. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Eu vou tirar, então, sortear uma invocação para nós hoje, tá? Dentro desse contexto, quem tá entrando aí? Ah, tá louca por uma presencial? Eu também. Vamos ver o que a gente pode fazer, né, Cris? Vamos ver, com essa pandemia doida, não podendo juntar pessoas e tudo mais, tá meio complicado, né? Então, já vai fazer um ano em março agora que eu só fiz nesse meio tempo do meu grupo de estudo, né, de mentoria das constelações, que nós tivemos todos esses cuidados e fizemos o trabalho todo num lugar ao ar livre. Foi muito bonito, foi muito bom. Que aí nós tivemos que fazer o presencial, né? Porque faz parte do curso, as pessoas precisam ter esse presencial. Porque trabalhar bastante já se trabalha online, né? A gente faz constelação, a gente faz dinâmicas, muitas dinâmicas, e a gente se trabalha demais no Curar o Curador, que é o que eu vou oferecer a vocês em março, um novo curso. Eu sempre estou oferecendo, uma vez por ano eu faço curso, que são 9 módulos de constelação com os bonecos, constelação pessoal com as pessoas, né? Porque cada um vai representar onde estiver. Online dá para fazer isso tranquilamente, a gente tem feito e funciona perfeitamente bem. E porque não existe distância, né, gente? Isso aqui é campo quântico, então vocês que conhecem constelação sabem disso, né? Bom, e aí nós vamos começar, e quem quiser se inscrever, vai na minha bio aí no Taumaturgo Selene, né, do Instagram, e já deixa seu nome no curso que você quiser fazer, tá? Que aí eu já vou abrir e já vou mandar para vocês. Bom, então, ninguém tem mais constelação, vou fazer de bonecos. Boneco é fundamental, porque agora a gente está atendendo online, né? Então, isso é uma prática que entra muito. Mas para você fazer uma constelação com bonecos, você tem que ter a visão total de tudo. Não dá para... Porque constelação é uma coisa muito séria. Eu falo sempre isso, gente. A constelação é esse mesmo, curar o curador, que eu faço porque eu acho que todo mundo tem que se trabalhar. O que acontece? Quando você... se trabalha bastante, você tem toda uma visão básica da tua vida, das coisas básicas da sua vida, que é família, que é amor, que é dinheiro, que é trabalho, que é sintomas, que é relacionamento, né, que é pai e mãe.
São coisas fundamentais, ter uma visão como que é o trabalho dentro de uma empresa, a diferença disso para um outro, né? Existe muitas diferenças e você tem que ter, porque o curso é básico, gente. Nós não podemos parar de estudar nunca. Eu tenho 20 anos de trabalho, mais 20 anos de trabalho de constelação e tenho mais de 30 de cinesiologia, que também trabalha no campo sistêmico. E acabei de fazer, há um ano e meio atrás, eu acabei de fazer a minha pós-graduação em constelação. Apesar de ser docente por notório saber. Porque eu queria titulação. Então, eu acho que você tem que estar estudando sempre, né? E esse trabalho de constelação é como uma cirurgia. Você é um cirurgião. Você vai entrar no campo de uma família, você vai entrar naquelas pessoas e você não pode entrar sem ter resolvido questões básicas suas. Porque senão vai haver um espelhamento. E você, na hora, vai interferir. E você não pode fazer isso. Porque esse trabalho é fenomenológico. Você não cura ninguém, você não tem nenhum poder sobre o trabalho. O trabalho é o campo que se manifesta e ele que determina qual é a direção. Você é só um facilitador da leitura do campo. E isso tem que estar muito claro. E você tem que ter muita base para poder entrar na vida do outro, na família do outro, na casa do outro, né? Onde pode informar? Sim, na bio. Quando você entra no meu Instagram, tem lá a bio, né? Aí você clica lá, vai abrir, aí vai abrir lá os cursos e tal, você clica qual é, aí você dá o seu nome, o telefone ou o e-mail que a gente vai mandar para vocês, tá bom? E eu vou colocar na rede também, porque é importante, se você não está na minha lista de transmissão, isso mesmo, Irene, cada vez a gente tem que estudar o tempo todo, é igual a médico, o médico não pode parar de estudar, porque toda hora tem uma coisa nova, né? Então você está lidando com emoção, você tem que estar inteiro, principalmente você tem que estar inteiro. Gente... vamos lá na nossa invocação de hoje. Então eu queria que vocês fechassem seus olhos, pensassem na luz que existe dentro de você, dentro do teu coração, dentro da sua alma. E vamos pedir a eles uma orientação nesse momento, para que a luz não se apague no nosso coração, não se apague na nossa estrada de vida, nos nossos momentos mais difíceis, né? Que nós precisamos dessa luz para mostrar o caminho, para clarear a nossa direção de vida. Porque em todos os momentos da vida, nós temos que fazer escolhas. Eu nunca podia imaginar que eu fosse fechar meus consultórios no Rio e em São Paulo. E eu fechei, né? Tive que fechar porque veio uma pandemia que me obrigou a isso. Então você nunca sabe o dia de amanhã. Você tem que estar inteiro para se preparar e se reciclar, para que você possa se transformar, ressignificar o tempo todo. E o nosso trabalho é ressignificação. E a invocação, ela te ajuda nisso. Ela ajuda você a ver o seu lado sombra e o seu lado luz. Integrar essas duas partes, porque elas fazem parte. Nenhuma pode ser excluída, nem a sua escuridão, nem a sua luz. Porque a luz não pode viver sem a escuridão. Todos nós temos defeitos, todos nós temos clareza, todos nós somos bonzinhos e somos mauzinhos também. Então vamos lá, pedindo a orientação da nossa luz interna para esse grupo maravilhoso que está aqui agora. Então vamos ver qual que sai. Proteção 9, União de Almas. É a página 53. É muito interessante essa leitura. Depois nós vamos falar sobre ela, eu vou ler. Oi, Aline, bem-vinda. União de Almas. Faça-se a luz. Invoco
os mestres do terceiro raio do amor divino, para que o amor fecundado floresça. Que o homem e a mulher se transformem num só corpo, numa só carne, numa só alma, num só coração. Que o homem e a mulher se transformem num só corpo, numa só carne, numa só alma, num só coração. Eu acho isso lindo. Que o amor permaneça e se faça reunindo sexo e coração, numa só expressão, num só canto, num só tom e numa só vibração. Que a pureza se instale em meu coração. Que meu homem e minha mulher se completem numa ligação interna, abrindo meu coração para a dádiva do amor divino, transcendendo e unindo a minha alma ao meu espírito em unidade com o todo. Assim será a vontade do Senhor em minha alma, em meu corpo, em minha mente, em meu coração. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Está concluído. Gente, essa invocação de proteção é lindíssima. Alguém tem alguma dúvida do que vocês acabaram de ouvir aqui? Essa união de almas é exatamente a luz e a sombra. É o homem e a mulher, é o bom e o mal dentro de todos nós. São as nossas polaridades. Porque nós viemos de polaridade, pai e mãe. Nós viemos desse campo. E nós somos um campo de polaridade. Tudo no universo é polaridade. E essas polaridades, elas precisam estar em harmonia para que a gente possa ser luz, certo? Bom, então eu acho bonito quando ele diz que o amor fecundado floresça. Qual foi o amor fecundado do masculino e do feminino? Fui eu, foi você que foi fecundado. Você tem que florescer, né? Que o homem e a mulher se transformem num só corpo, numa só carne, num só alma, num só coração. Esse não é o objetivo também de um relacionamento? Que isso se transforme, que esse homem e essa mulher se transformem, mas para que isso exista, tem que existir. Gente, isso não é fácil, não. Não é porque eu tô aqui falando isso que é fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil para muita gente. Não deve estar sendo fácil para muitas de vocês que estão aí me ouvindo, né? Equilibrar esses dois aspectos é a nossa missão. Essa luz e essas trevas, essa escuridão que existe dentro de nós, essa luz que tem que estar em equilíbrio, né? Para que esse homem e essa mulher se transformem nessa só carne, num só coração, numa só alma. E não ficar dividido o tempo todo, né? Que o amor permaneça e se faça reunindo sexo e coração numa só expressão, num só canto, num só tom, numa só vibração. Quando ele faça no sexo, a gente pode estar falando de duas formas. Sexo entre homem e mulher e o meu sexo feminino ou o sexo masculino, ou os dois que habitam dentro de mim, né? E que meu homem e minha mulher, o meu homem e minha mulher, esses dois aspectos sexuais que habitam dentro de mim. Não é sexual de sexo, não. Eu estou falando de sexo masculino ou sexo feminino, né? É dessa polaridade que existe dentro de cada um de nós. A nossa escolha sexual, por assim dizer, é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Isso é energia, é campo, é vibração. Ele se abra para esse amor divino, transcendendo e unindo a alma ao meu espírito em unidade com o todo. Então, assim será feita a vontade da minha consciência maior em minha alma, em meu corpo, em minha mente, em meu coração. Está concluído. Não podia ter sido mais bonita a invocação que saiu para nós. Vamos fazer essa semana? 21 vezes? Eu gosto de ler 3 vezes por dia, por 7 dias.
E cada vez que eu leio essas 3 vezes em voz alta para eu ouvir também, eu gosto depois de ficar em silêncio para poder assimilar o que essa invocação está querendo dizer na minha alma, no meu sistema. Cada um de vocês tem uma questão que precisa ser olhada, que precisa ser transformada. Meus amores, foi um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam de ir lá no YouTube, dar sua presença, indicar esse trabalho, que eu acho que é importante para as pessoas poderem ter uma ideia um pouco diferenciada, porque às vezes a gente ouvindo outras pessoas, eu gosto muito de ouvir palestras, eu gosto muito de ler livros, porque a gente pode escolher o que é melhor para nós, dentro dessa gama tão grande de informações que nós temos no mundo, né? Oi, Luzane! Um beijo, querida! Oi, meus amores, Valmor, Taumaturgo, meu primo querido. Ai, quanta gente boa aqui hoje, que saudade desse povo todo. Vontade de aglomerar, gente. Me deu vontade de aglomerar agora? Vocês me deram vontade de aglomerar, hein? Então, quinta-feira, às 20 horas, eu tô com vocês aí no nosso pensamento sistêmico, na nossa dinâmica oculta. Então, sempre que possível, segunda e quinta eu tô aqui com vocês. Me acompanhem lá no YouTube, ok? Vamozinho, um beijo grande aí na turma. Losane, Aline, Irene, beijo em todos. Quem mais tá aqui? Dayana, Cris, Tati. Quem mais? Irene. Vi que a Rejane tá aqui também, Almir. Gente, muito obrigada pela Marcinha, querida. Oi, Rita de Cássia, Estela. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Lucelena, querida, saudade. É muito bom ter vocês sempre aqui, prestigiando esse tempo que eu dedico a vocês, né? Sempre bom ter esse retorno, esse dar e receber é muito gostoso, principalmente quando eu recebo esses coraçõezinhos aqui. Ai, gente. Um grande beijo e até quinta-feira, tá? Estaremos aqui de novo, passando essas informações. A pós-graduação foi em Brasília, mas tem algumas pessoas fazendo pós aí. Tem em Caxias do Sul, que eu sei. Tem muita gente fazendo, mas eu não posso... tem a Miriam Braga em Brasília, que ela deu uma parada agora, mas vai retomar. E por causa da pandemia, todo mundo teve que parar com essas... porque a formação que eu fiz em Brasília, nós íamos de... acho que era de 6 em 6 meses, foi 2 anos e meio. Nós nos reuníamos 5 dias com um professor de fora, um professor que vinha da Alemanha ou vinha de outro lugar. Vários deles eu já conhecia, que foram meus professores anteriormente, e alguns novos que eu não conhecia, tive a grata oportunidade de conhecer e me trabalhar mais um pouco, porque quando você é aluno, você se trabalha, né? E eu tô sempre lá com o dedinho em risco para me trabalhar, que eu não sou boba nem nada, né? Mas eu posso te dar a informação, tá? Se você quiser depois. E a Irene está aqui falando que a gente tem que ler e fazer curso. Sim, porque cada um tem uma visão diferenciada, né? Uma forma de fazer a constelação. E você vai olhando, vai assimilando, lê todos os livros do Bert, que são bem interessantes, são muito produtivos, né? E você tem que fazer esse apanhado todo para que você possa pensar aquilo que é ético, aquilo que é fenomenológico, aquilo que pode levar uma melhor solução para o seu cliente, né? Para que ele possa ter essa bênção
né, de olhar para o seu campo e não permitir mais que esse campo reverbere na vida dele atual, modifique o movimento dele hoje. Porque a vida é um piscar de olhos, e aos olhos de Deus, nós somos todos criança. Então, não adianta a gente querer apontar o dedo para esse ou para aquele, nós estamos crescendo. Todo mundo erra, todo mundo tem lado escuro, todo mundo tem seu lado luz. E nem por isso que nós vamos criticar, julgar ou abandonar as pessoas, né? Mas nós precisamos, de alguma forma, emanar essa amorosidade, para que o outro possa, com isso, ser tocado. É a única forma que a gente tem de chegar e tentar ajudar a mudar o outro, é levar para o outro que nós temos de melhor, né? Tá bom? Um grande beijo, gratidão a todos. Deixa eu ver se ainda tem mais alguém aqui que eu não vi. E até quinta-feira, às 20 horas. Beijo!